Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Desejo uma ótima semana para todos vocês. Olá, Isabel. Vamos concluir essa parte de termoquímica. Hoje falaremos do capítulo 11, concluímos hoje. E aí depois a gente trabalha questões para poder ressaltar o que foi trabalhado. Deixa eu aceitar aqui o povo que está pedindo para entrar. Então já está espelhado aí para vocês. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Então vamos lá. Não vamos perder muito tempo, não. Então essa parte aí do capítulo 11 é a parte que fala especificamente da lei de Hess, e eu vou falar sucintamente de algumas formações, de algumas entalpias, como entalpia de formação, entalpia de combustão e até mesmo a entalpia de ligação, que são conteúdos não tão frequentes, mas que vocês necessitam conhecer, até porque todos eles estão relacionados aí aos calores de energia, aos calores relacionados aí às reações endotérmicas e exotérmicas, que nós já conhecemos. Então, vocês podem se deparar com cálculos relacionados à variação de entalpia da formação ou à variação de entalpia de ligação, e especificamente aí a de combustão, para relacionar aí o produto de termoquímica, tá ok? Então, você já vê aí uma reação, né? A reação do grafite, carbono-grafite, já falamos sobre isso, a questão do alótropo, não é isso? Lembrando que o alótropo mais estável tem uma entalpia menor, né, em relação ao mais instável, que é pela questão da abundância deles na natureza. Então, observe que o que está acontecendo aí é um processo de combustão. Nós temos aí o CO2 que é o produto, que está relacionando diretamente com o oxigênio e o carbono grafite. Aqui do lado vocês notam a variação de entalpia dessa reação. Então, um valor negativo, dá para vocês verificarem aí, que esse negativo está justamente relacionado com um processo exotérmico. Nunca esqueça, se é negativo é exotérmico, só para a gente relembrar. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona. Até o caminho da reação, né? Houve a transformação do CO2, e aqui a variação de entalpia relacionada nessa transformação. Quando você, por exemplo, está fazendo um processo de balanceamento, né? Aqui é como se tivesse a chamada combustão incompleta. Porque a combustão incompleta, ela forma CO e não o dióxido. Tá? Então, se vocês se deparam com reações onde uma reação de combustão onde tem o oxigênio, para ter combustão tem que ter oxigênio, o oxigênio é o comburente. Então, você observa que o teu produto vai ser monóxido de carbono, que é o CO. Então, essa combustão não foi completa. A combustão incompleta, ela se processa de maneira não tão perfeita assim. É o que acontece com algumas chamas que não estão queimando corretamente. Então, nós temos ali a reação completa, nós temos essa daqui que é incompleta, e aí a gente pode fazer a somatória especificamente das suas variações, né? Ó, nós temos essa variação aqui, e quando a gente se depara com esse tipo de relação de somatória de variações, nós estamos direcionando aí a lei de Hess. Então, quando existia a necessidade de eu somar as variações, nós vimos ali a variação da combustão completa, que é do CO, e nós vimos do CO2, e a variação da combustão incompleta, que é do monóxido, que é o que apareceu abaixo. Então, quando eu preciso fazer essa somatória, eu preciso aliar algumas coisas que foram vistas na aula passada, especificamente como inverter equações, multiplicar ou dividir equações, para poder eu chegar numa equação global, e dessa equação global eu poder fazer essa questão de somatória que está vinculada aí à lei de Hess. Vocês veem aí na informação. Então, ó, essa observação feita aí, ó, no caso dessas somatórias, onde isso aqui é a lei de Hess, vocês encontram aqui duas equações, 2, 3, 4 equações, produzem o que nós chamamos de equação global e faz a somatória específica aqui das suas variações. Então, as variações são representadas e a gente faz a somatória referente aí às energias de cada reação. Vamos ver aqui alguns exemplos, lógico, né, falando sobre ela, né, vendo diretamente as maneiras que se pode trabalhar
com esse tipo de reação. Então, as reações químicas podem ocorrer de várias etapas, pode verificar-se que sua variação de entalpia depende apenas dos estados iniciais e finais das mesmas. Então, esse estado inicial é o que eu vou fazer com as equações. Se eu vou inverter para poder cancelar, se eu vou multiplicar também para poder fazer os cancelamentos. Um detalhe importante que vocês precisam lembrar sempre é quando você inverter uma equação, quem é produto virar reagente, quem é reagente virar produto, você vai inverter também o sinal. Vocês notam que se o sinal é negativo, ele passa a ser positivo e vice-versa. Se você multiplica uma equação, também para poder fazer cancelamentos com as quantidades aí de matéria de cada elemento que eu preciso cancelar, eu vou ter que multiplicar também esse valor da variação. Se eu esquecer de fazer essa multiplicação, eu vou perder questão. Porque no final de tudo eu preciso somar. Vocês notam que eu somei aqui essa variação com essa e tenho aqui a variação total. Então eu preciso fazer a somatória também com essa relação nas variações. Então tudo está relacionado às variações. Sem elas, nós não temos cálculo termoquímico. Sem a variação, nós não temos cálculo termoquímico, isso é fato. Então qualquer reação que eu venha fazer, qualquer intervenção matemática que eu vier fazer em uma equação termoquímica, eu terei que fazer também na variação dessa equação. Espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. Vamos prosseguir. Um exemplo aí. Olhem para as duas reações. Eu tenho duas reações, né, que estão balanceadas, né, diretamente. E vocês olham aqui do lado direito, que cada uma delas tem a sua variação. Uma, vocês observam que é endotérmica, porque é positiva, tá vendo aí, ó. E a outra é exotérmica. Uma está se processando no sentido de absorver energia, a outra no sentido de liberar energia, de produzir essa energia. Então, você vai observar esses valores. É a primeira coisa que tem que ser feita. Outra coisa que essa questão foi muito boa para a gente foi fornecer isso aqui, ó. O que é isso aqui, professor? É a chamada reação global. É dessa reação que eu vou ter que fazer essa somatória. Eu não posso somar direto. Vocês poderiam ter perguntado para mim. Eu só posso somar logo aqui? Não. Eu não posso somar isso daqui direto. Do jeito que comecei, eu não posso fazer. Por quê? Porque eu preciso fazer uma relação com essas duas reações, no caso aí, para definir essa daqui, ó, para encontrar essa daqui. Eu preciso voltar para ela. Ela é a minha referência. Em alguns casos, não é fornecido para vocês essa reação global. Então, vocês vão produzir a sua própria reação. Mas quando ela está informada para vocês, o fator de referência sempre será ela. Então, você vai ter que utilizar os artifícios de cancelar alguns elementos, de fazer multiplicações para poder fazer esses cancelamentos, de inverter reações para também cancelar alguns elementos e poder chegar novamente aí nessa reação global. Então, essa reação global é a nossa referência. Temos que fazer os artifícios matemáticos para poder voltar para ela. Então, vamos ver como é que funciona. Observe aí. Alguns aqui eu já consigo cancelar. Se você for ver, eu consigo cancelar aqui. Não dá para cancelar, aqui é uma somatória, né? Então, vou ter que fazer um processo, né? Ó. Tá vendo? Ó? Aqui seria a somatória. Então, eu vou ter que fazer algumas relações aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos aí, ó. Vamos repetir a primeira equação. Aí está dizendo para a gente. Repetimos. Tá vendo? O que é que a gente vai fazer com a segunda para poder voltar para cá? Eu quero voltar para cá. Ó. Eu quero fazer relação com essa. Eu vou pensar como é que eu vou deixar N2 no reagente, O2 no reagente e 2NO no produto. Então, eu vou fazer essa referência, né? Eu vou inverter agora. Vocês vão ver aí, ó. Observe. Observe o que eu vou fazer. A gente vai inverter a segunda. Invertir a segunda. O que foi que vocês observaram nessa inversão? O que foi que aconteceu com o sinal da segunda? Ele modificou. Vou repetir para quem ainda não entendeu. Eu vou precisar chegar aqui. Eu preciso voltar para cá. Eu tenho as duas semi-reações aqui termoquímicas. Tenho os seus valores, os seus calores aqui. E eu preciso voltar para elas. Eu preciso voltar diretamente para essa que eu estou representando para vocês aqui embaixo. Como é que eu vou fazer?
Eu vou conservar a primeira. Não vou mexer, não vou multiplicar, não vou inverter, não vou dividir. Vou conservar a primeira. A segunda é que eu vou fazer uma inversão. Observe aí o que eu vou fazer na segunda. Eu vou inverter a segunda. E quando eu inverti a segunda, o sinal também passou por esse processo. Também tive que inverter o sinal. Agora ele é positivo. Ele era negativo inicialmente, vocês estão vendo aqui, e agora ele é positivo. Agora sim eu consigo cancelar. Por que eu consigo cancelar? Se você for observar, eu tenho aqui, ó, 2NO2 e tenho aqui também, ó. Notem que eles estão opostos. Um está no reagente, outro está no produto. Quando isso acontecer e for iguais em quantidades, eu posso cancelar naturalmente. Você vai ver o seguinte. Ah, professor, então, esse oxigênio aqui, eu vou ter que multiplicar por 2 embaixo? Não, você só vai cancelar um deles lá. Eu vou já direto ao ponto, para que vocês observem o que eu estou querendo dizer. Ó, vou ter que somar as duas equações, então o que é que eu faço? Agora eu cancelo. Cancelei diretamente, ó, cancelei o que mostrei para vocês, ó, tá igual. E nesse aqui, continuou apenas um oxigênio, continua. Por quê? Porque eu tinha dois. Eu tinha 2 oxigênios. Agora só tenho um. Porque cancelou um desse daqui, ó. Cancela um desse e vai cancelar um dos 2 que eu tenho. Sobrou um. E eu vou voltar para essa minha equação global. Porque o que sobrou, eu vou baixar aqui, ó. O que sobrou, eu baixei. Note que eu voltei para ela, tá vendo, ó? Eu voltei para o que foi informado para a gente anteriormente na questão. Então, eu tenho o N2, eu tenho o O2, eu tenho 2NO. E agora, depois de feito isso, é que eu posso somar. Porque eu precisei inverter a equação, tá vendo? Se eu tivesse somado direto lá em cima, eu tinha perdido a questão. Porque eu não fiz a equação global, eu não voltei para ela. Eu não levei em consideração essa informação da reação global. Eu preciso dela sim, para no final eu poder somar as variações. Então, agora sim, eu terei o valor correto. Porque aqui houve a inversão do sinal. Professor, e se eu tivesse multiplicado a equação? O que aconteceria com esse valor? Multiplicaria também, ficava 2 vezes esse valor. O sinal mudaria? Mudaria. Por quê? Porque você inverteu a equação. Então, esses procedimentos são os procedimentos utilizados em lei de Hess. Vocês precisam observar a reação global que é fornecida para vocês e pensar no artifício matemático para poder retornar para ela e, no final de tudo, fazer a somatória das reações. Que a somatória, para quem está chegando agora, é isso aqui. É como se eu estivesse dizendo que eu tenho essa variação de entalpia 1 e eu tenho essa variação de entalpia 2. Eu preciso saber essa daqui, que é a total. Então, eu somar os dois mesmo. Somar os dois. Somar entalpia 1 mais entalpia 2. Mas eu não posso somar direto aqui. Já mostrei o porquê. Eu preciso fazer referência a essa reação que é fornecida para a gente. E aí eu tive que inverter a equação, fiz os cancelamentos devidos, porque agora tem umas quantidades iguais, e o que sobra desses cancelamentos a gente baixa para a nossa reação global, que é justamente o que nós encontramos ali. E obtivemos um valor de mais 179 kJ/mol. Mais 179 kJ/mol. É muito comum, se vocês observarem aqui na reação global, é muito comum algumas questões pedirem para que vocês representem a quantidade de quilojoule existente em 4 mols aí, em 4 mols dessa reação que nós acabamos de encontrar, de mais 179 kJ/mol. Você está vendo que aqui é o kJ/mol, tá vendo? Ó? KJ/mol quer dizer o quê? Que em 1 mol de determinados elementos aí, nós temos 179 kJ de energia. 1 mol nós temos isso. Então, se eu tivesse pedido para vocês para calcular aí a quantidade existente de energia para 4 mols aí de NO, então como é que você faria? Quantos mols eu tenho de NO? Eu tenho 2 aqui. Aqui eu tenho 2 mols de NO. Tá vendo? Ó, o 2 aqui na frente. Tenho 2 mols de NO. Esses 2 mols correspondem aí, vão corresponder a 179 kJ, que é o que eu tenho de mol dele, né? Para a quantidade, não é quilograma não, é quilojoule, perdão. A quantidade que eu tenho de mol dele para o que ele tem de moléculas,
eu tenho duas aqui, ó. Se eu digo que eu tenho 4 moléculas dela, 4 mols de NO, eu vou encontrar esse valor que vai ser o X. É uma regra de 3 simples. Então, X, cancela mol com mol aqui. X vai ser 4 vezes 179 dividido por 2, né? 4 vezes 179 dividido por 2. E aí nós obtemos o resultado aí de 358 kJ. Então, vocês podem se deparar com isso daí em questões, tá? 358 kJ de CO, perdão, de NO. Então, notem que eu fiz relações matemáticas aí, estequiometria, né? A partezinha estequiométrica da coisa. Fiz relação em quantidade de matéria com energia, com quilojoule. E nós podemos encontrar isso em questões relacionadas a Hess. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo aí. O que é que nós temos aí? Veja só. Nós temos duas equações, a primeira e a segunda. E nós temos aqui, ó, a reação global. Essa é a global. É ela que vai ser o meu norte. É ela que vai dizer o que eu tenho que fazer com as equações. Se eu tenho que inverter, se eu tenho que multiplicar, se eu tenho que dividir. É ela que vai dizer. E cada uma delas tem aqui a sua variação. Para eu poder calcular essa aqui. Eu só posso calcular essa aqui mediante essas variações. Mas, inicialmente, eu preciso fazer os processos matemáticos específicos com essas duas reações. Então, olhando para ela, o que é que eu posso fazer? Vocês estão notando o seguinte, que na nossa reação global, olhe para a reação global, olhe lá para aquela que está de negrito ali. Eu tenho no primeiro membro, eu tenho nos reagentes, P4, né? Eu tenho fósforo aqui. Vocês estão vendo que eu tenho cloro também nos reagentes. E tenho no produto PCl5, não é? Então, praticamente, eu não vou poder inverter, né? Se você olhar aí, eu não tenho como inverter. Alguém pediu para entrar, não sei quem. Foi muito rápido. Então, eu não vou poder fazer os procedimentos de inversão. Bora ver aqui como é que vai ficar. Vamos repetir a equação 1. Eu quero ela no primeiro membro, né? O valor repete, no seu sinal, ou repetir. Então, o que é que a gente faz com a segunda? Bora ver aí. O que é que vai ser feito com a segunda? A gente vai multiplicar por 4. Não é? Porque multiplicando por 4, eu consigo fazer os cancelamentos que eu quero. Não é verdade? Porque se você for observar aqui, vou pegar uma caneta aqui. Se você observa, aqui eu só tenho um mol. Né? Ó, aqui eu só tenho 1. Mas veja a reação global. O que é que diz na reação global? Eu tenho 4, né? Eu tenho 4 PCl5 aí. Eu tenho 4, tá vendo? Então, preciso ficar com 4 no produto. Por isso que eu multipliquei. Por isso que houve a multiplicação da segunda por 4. Então, quando eu multipliquei a segunda por 4, multiplicou todo mundo, tá vendo? Ó, ficou 4 PCl3, ficou 4 Cl2 e aqui ficou 4 PCl5. E o que aconteceu com esse valor, crianças? O que acontece? Ele também multiplicou na mesma proporção. Ele multiplicou e agora ele passa a ser 496. Vocês notaram aí, né? Eu necessitei multiplicar a segunda equação para eu poder fazer os meus cancelamentos. Então, eu vou cancelar quem? Eu vou cancelar aqui, ó, 4 PCl3 com esse daqui. Cancelo quem mais? Não dá mais, né? Para cancelar, cancelei o que tinha que cancelar, os dois. Agora, o que é que eu faço? Eu vou somar isso aqui, ó. Por quê? Quantos Cl2 nós temos aqui, gente? Não são 10? São 10 Cl2. Então, se você soma 6 mais 4, vai dar quanto? Dá 10. Note que aqui eu não tenho mais como cancelar. Eu só cancelo se elas estão opostas, um no produto, outro no reagente, e vice-versa. Se elas estão na mesma vertente, na mesma relação de reagente ou de produto, aí eu tenho que somar. Eu sou obrigado a somar, tá? Então, nesse caso aqui, eu somei 6 mais 4 e vou obter os 10 Cl2 que eu quero. Então, veja aí como é que vai ficar a nossa equação global. Nós vamos voltar para lá, né? Ó, nós vamos voltar para lá e fazer a somatória final aqui com as variações. Então, nas variações, como nós necessitamos multiplicar a segunda equação por 4, multiplicamos também o valor da variação e no final somamos. Veja que o sinal permaneceu o mesmo. E se eu perguntasse para vocês que espécie de reação era essa, se era uma reação exotérmica ou endotérmica, vocês saberiam me dizer tranquilamente. Por quê? Porque o sinal aqui é negativo. Se o sinal é negativo,
nós estamos liberando calor, então é exotérmica essa reação. Positiva é endotérmica. Por isso que é importantíssimo a gente ficar ligado aqui, gente. Nós não podemos perder a relação da variação. A variação é que é o meu resultado. A minha variação é o resultado final. Lei de Hess é justamente a variação total dessa reação. E ela só é possível quando a gente utiliza os artifícios matemáticos em cada semi-reação que são dadas para a gente, para produzir essa equação global. Tá dando para entender esse cálculo aí, crianças? Tá dando para entender? Ou futura médica, você entendeu? Eu sei seu sobrenome, você não vai fugir nas minhas consultas, não. Lia, você não vai fugir das minhas consultas, não, eu sei seu sobrenome. Então, veja, a gente vai utilizar sempre assim. Óbvio que lá no Enem, o Enem, gente, é um vestibular que eu costumo dizer, um vestibular de cotidiano. Aquele aluno que pratica, aquele aluno que treina, aquele aluno que está sempre visualizando essas questões, ou que está relembrando, porque, querendo ou não, a mente de vocês tem outras coisas para fazer, tem outras disciplinas, não é só química. Mas quando você está sempre treinando, você consegue aprender, você vai lembrar facilmente disso. Eu costumo dizer que lei de Hess é um conteúdo de estratégia. Você vai colocar a sua estratégia aí, você vai pensar, ora, como é que eu vou fazer para poder ter lá no final 10 cloros? Como é que eu faço para ficar com 4 PCl5 lá no final? Como é que eu vou fazer? Então, é raciocinar em cima do que a questão está dando para a gente. As informações principais são justamente aí essas semi-reações. Então, vocês viram que eu fiz esse processo, né? Permaneci com eles mesmos e só multipliquei a segunda por 4, que ficou fácil de eu ter o meu resultado final. Porque se eu consigo retornar para cá, eu estou indo corretamente. Se eu retorno para esse processo aqui, né, ó, na produção da global, eu estou seguindo o papel correto, estou fazendo o correto. Se eu cheguei nele, porque eu fiz o processo matemático correto. Tudo bem? Então, ele é a nossa referência. Professor, sempre a questão vai dar para a gente essa referência? Nem sempre. Às vezes dá só a equação para vocês e cabe a vocês produzir, né? Fazer a produção de uma reação global. E a mesma coisa que eu fiz aqui. Você só vai fazer cancelamentos, procure fazer cancelamentos. O que é ideal é ou multiplicar, ou dividir, ou inverter apenas, em alguns casos é só fazer inversão. Se eu mostrasse para vocês aí o processo de produzir carbono grafite em carbono diamante, como é que seria? Se eu colocasse bem aqui para vocês, eu tenho aqui o carbono grafite, ele vai reagir com o O2 e vai produzir aqui, né, o CO2 mais água, porque aí é a questão de produção, né, uma combustão completa. Se eu pegasse do carbono diamante, que seria a mesma coisa, né, por ser combustão, e eu quisesse fazer cancelamentos aí, eu quero transformar o carbono grafite em carbono diamante, era só inverter essa daqui. E quando eu faço essa inversão, óbvio que vocês teriam aqui as variações, né? Mais alguma coisa, né? Mais 10 kJ, e aqui seria mais 30, porque diamante é maior, né, do que o grafite. Quando vocês fazem a inversão, o que vai acontecer com esse sinal aqui? Ele inverte, ele passa a ser negativo, né? Ele saiu de positivo para ser negativo. E a tua somatória vai ser mais 1 menos 30. Né? Aliás, mais 10 menos 30, né? Mas não era o que tinha mais 10 mais 30, não. Você inverte. Porque quando você fez a inversão, você vai inverter assim. Vou repetir o que eu quero, grafite. Não vai dar para botar tudo, que o espaço ficou pequeno. Mas só para fazer uma relação do que eu estou dizendo para vocês. Eu vou inverter essa. Então, a água vai para o segundo membro. A água, né? O CO2. É isso? Ele foi para o segundo membro, né? E aqui também tem essa inversão do carbono mais o O2. Então, o que é que eu cancelo? Cancelo água, quantidade é a mesma. Cancelo CO2 com CO2, quantidade é a mesma. Cancelo O2 com O2, a quantidade é a mesma. A minha reação global aqui, ó, no cantinho, será o carbono grafite se transformando no carbono diamante. E a somatória não pode deixar de ser feita, né? A somatória não pode deixar de ser feita. Então, nós vamos ter aí uma variação de menos 20, porque eu inverti a equação, né?
Fiz a inversão, mais com menos é menos, na minha somatória. Então, ainda vou ter um sinal negativo, menos 20, que é o sinal do maior. Então, é tudo relação matemática, gente, a lei de Hess. Tá? É só direcionar a matemática para poder obter o produto. Eu tenho mais exemplos. Olha esse exemplo aqui, ó. Vocês estão notando que agora eu não tenho uma reação. Aliás, tem, desculpa. Eu tenho a reação global, tá lá em cima, melhor ainda. Você vai olhar para ela e ela é a tua referência. Como é que eu vou chegar aqui? Como é que eu volto para cá? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que inverter, tenho que multiplicar, tenho que dividir. O que é que eu vou fazer aqui? São 3 equações. O nosso produto é a equação global. É ela que vai indicar o nosso caminho, o caminho de como fazer essa resolução. Veja aí, ó. Com base na lei de Hess, utilizando as equações a seguir, calcule a variação de entalpia da reação assinalada, não, e assinala a alternativa que responde corretamente. Então, bora aqui. A gente vai dividir, ó, devemos multiplicar por 2 a equação 1. Por que por 2 a equação 1? Olha para cá. Eu tenho 2 carbonos. E ela está onde? Está nos reagentes, né? Ó, aqui são reagentes. Então, é onde você tem que olhar, né? Então, veja só. A primeira você multiplica por 2. E o que, é que vai acontecer com o valor ali? O que, é que acontece? Você também vai multiplicar. Que eu vou multiplicar a primeira equação por 2. Bora ver. Beleza. Olha o valor. O que aconteceu com ele? Multipliquei. Era menos 394, agora fica 788. Multipliquei por 2. Peguei todo mundo aqui e pá, fiz a multiplicação porque eu preciso ter 2 carbonos como referência ali no reagente. O que é que a gente faz com as demais? Bora olhar, a gente tem que olhar para cá. Eu tenho que ter 3 hidrogênios também nos reagentes. Então, o que é que eu vou fazer com a segunda? O que é que eu faço com a segunda? Vamos olhar aí. A gente vai multiplicar por 3. Por quê, professor? Olha aqui, ó. Lá na minha reação global, eu tenho 3 hidrogênios. Se você for olhar na sua equação 2, eu não tenho 3 hidrogênios aqui, tenho? Eu não tenho. O que é que vai acontecer com essa equação? Vou multiplicar todos por 3. Peguei aqui, ó, multipliquei todos por 3. Todos estão sendo multiplicados por 3 aqui. Inclusive, vou botar aqui, ó, 2, aqui 3. Inclusive a nossa variação. Então, vamos ver como é que fica a nossa variação aí. Ó, ficou menos 858. Notem que quando eu multipliquei 3 vezes 1/2, óbvio que vai ficar 3 meios. Por isso que minhas crianças estão vendo esse valor aqui, tá? Ficou 3 meios. Note que os sinais não estão sendo mudados. Eu não estou invertendo a equação. Eu estou apenas multiplicando as equações. Agora, se vocês forem observar, lá no nosso produto, nós temos aqui a nossa amiga glicose, tá aqui, ó, né? C2H6O, nós temos ela aqui, né? Nós temos essa relação com o elemento. Então, ele está no produto e ele está aqui na reação aonde? No reagente. O que é que eu vou ter que fazer? Qual é o plano? Ele tem algum valor aqui, ó? Vocês estão vendo algum valor aqui? Não. Então, eu não vou multiplicar por ninguém. Eu só vou fazer inversão. Será que está correto dizer isso? Eu só vou inverter. Né, ó? Eu vou inverter a terceira. E o que é que vai acontecer com o sinal, crianças? Ele vai ficar positivo. Então, bora ver a equação lá no final. Pronto, eu inverti, ó. Tá vendo? Eu peguei aqui. Cadê o laser? Cadê o laser? Cadê o laser? Pronto, aqui. Eu peguei, ó, peguei todo mundo que era aqui do produto e eles passam a ser agora os reagentes. E o que era reagente passa a ser produto. E houve a inversão do sinal. Pronto. Praticamente, se eu não quiser cancelar ninguém aqui, eu posso já somar direto isso daqui, tá? Mas é bom que vocês façam esses cancelamentos para que vocês vejam como é que funciona. Então, aqui nós temos as unidades e alguns que nós vamos poder cancelar. Bora agora fazer os cancelamentos. Observe aí. Passo a passo, a gente soma as 3 equações, que é justamente, já estou no ponto de somar, já posso somar se quiser, mas veja aí o que foi que eu fiz, né? Veja aí. Eu cancelei quem eu tinha que cancelar. Eu fiz o cancelamento que eu necessitava, ó, 2CO2, 2CO2. Pergunto, se eu tivesse só um CO2 aqui, eu cancelaria direto? Não. Por quê?
Porque aqui eu tenho 2 CO2, é como se eu tivesse isso, ó, CO2 mais CO2, né, não? Eu tenho 2 CO2, então se eu tivesse só um lá, cancelaria só um aqui, com um de lá, então continuaria com CO2 aqui. Então, são artifícios matemáticos, é matemática, criança. De química só tinha a simbologia e a questão de quilojoule. O resto é matemática. Então, veja, deu para eu cancelar direto aí. Cancelei normalmente. Ó, cancelei CO2 com CO2. Cancelei 3 moléculas de água com 3 de água. Veja que estão opostos, né? Ó, esse daqui é produto, esse daqui é reagente. E o que é que eu faço agora com os oxigênios? Eu estou somando os oxigênios. Aqui eu tenho 2 mais 3,5 mais 3. Aí é um MMC, né? Que, se eu não me engano, vai dar o que nós estamos vendo ali, que é 1,5. Então, bora ver aqui, ó. Esse é o nosso resultado. E o que nos interessa, falando propriamente de lei de Hess, é isso aqui, é essa somatória. Porque se nós tivéssemos feito a somatória diretamente aqui, sem produzir a nossa reação global, nós teríamos errado a questão, porque está toda exotérmica, né? Toda negativa. E vocês notaram que houve a necessidade de fazer a inversão na última reação e agora modificou, né? Nós temos um valor aí de menos 278. Então, temos que ficar muito ligados quando nos deparamos com esse tipo de reação. Tá ok? Acredito que tenha mais alguma, né? Aí tem uma alternativazinha que eu não coloquei para não ficar muita evidência. Então, bora lá. Essa outra aí, como é que fica? Veja que ela é um pouquinho complexa, embora o nosso querido H-Menon tenha colocado para a gente isso daqui. Né? Isso daqui é a equação global. Essa é a global. Essa é a minha referência. É dessa aqui que eu vou conseguir fazer os cancelamentos ou inversões devidas. É por aqui que eu vou conseguir fazer. Então, o que é que você vê? Que no nosso reagente, aqui, ó, no nosso reagente nós temos HCl e nós temos flúor. No nosso produto, nós vamos ter aqui HF, né, que é o ácido fluorídrico, e nós teremos cloro. Então, como é que a gente faz? Como é que devemos fazer aí? A primeira, obviamente, que nós vamos ter que dividir. Por quê? O que é que eu divido por 2? O que é que eu tenho 4? Ó, tá vendo? E na minha reação global eu tenho 2 ácidos. Então, eu preciso dividir esse valor. E o que é que acontece com a minha variação? Também vai ser dividido, vocês estão vendo aqui, ó. Era menos 148. Como é por 2 que nós estamos fazendo divisão, dividimos por 2, então fica aí metade, 74, negativo. Eu não inverti, eu só dividi, ok? Eu não fiz inversão, só fiz a divisão. Aí fica o quê? 2HCl, 1,5, porque é 2 dividido por 1 aqui, né, ó. É isso? 1 apenas, que é 2 dividido por 2, e 1 aqui também do cloro. Então, nós estamos dentro do cronograma, porque só tem um cloro lá no produto. E eu tenho 2 mols de HCl no reagente. Então, nós estamos dentro do que nós estamos observando na reação global. Vamos ver o que a gente faz aí com a segunda. Vou multiplicar a segunda por 2. Para poder tirar esses números aí, né? E note que no meu final eu tenho aqui 2 mol de HF. Então, multiplicando por 2, vou multiplicar aqui também. Vou botar aqui, ó, 2. Multiplico aqui também. Não houve inversão, então o sinal permanece. Por isso que eu fiquei negativo aí. Menos 546 kJ mol. Multipliquei todo mundo, tirei o 1,5 daqui, não foi, ó? Que a multiplicação ficaria assim, né? Cancela 2 com 2, fica 1. Do mesmo jeito acontece aqui, né? Então fica 1 mol de H2, 1 mol de F2. E 2 de HF. Dentro do cronograma. E aqui também, ó, 1 molzinho de F2. Está tudo dentro do que nós necessitamos, né? E eu preciso cancelar mais algumas pessoas aqui. Preciso cancelar. Essa terceira equação, como eu não tenho hidrogênio na minha equação global, né, e eu também não tenho água lá, ó, então o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui, né, ó, eu vou fazer a inversão, dá para inverter, não dá não essa terceira? Bora ver aí, ó. É isso aí, eu vou inverter a terceira aqui, né, ó, e eu inverti, foi acontecer o sinal, mudou, né? Saiu do negativo para o positivo. Agora eu consigo cancelar. Consigo cancelar quem?
Consigo cancelar aqui a água com a água, tá vendo? Eu dividi, não foi? Por 2? No início era 2 moléculas de água. Dividi aqui, ó, agora só tenho essa molécula aqui. Então, cancelo essa com essa. Quem mais eu posso cancelar? Posso cancelar hidrogênio com hidrogênio, as quantidades são as mesmas. Quem mais eu cancelo? Dá para cancelar o oxigênio, né? Ficou um e-mail de oxigênio aqui, vocês estão vendo, ó? Um e-mail de oxigênio aqui. Dá para cancelar mais alguém? A questão está pedindo isso daí. Dá para cancelar mais alguém? Não, né? Agora nós temos o valor que a questão pediu, né? O valor que a equação global deu para a gente. Aí vamos lá, ó, vai mostrar os cancelamentos acontecendo aí. A gente soma as 3, tá aqui, ó. Agora eu consigo somar naturalmente. Os cancelamentos foram feitos. A equação global foi representada novamente. E eu tenho uma somatória. Então, eu costumo dizer e vou repetir, gente, lei de Hess é paciência. Você não pode se afobar nunca, senão você vai perder a questão. Principalmente no principal fator, que é a somatória das reações. A somatória das variações das reações é o principal. Vocês notaram que nós multiplicamos, dividimos e invertemos. Multiplicação, divisão e inversão de equação para poder retornar para essa equação global e fazer a somatória que nós necessitamos. Que é essa somatória que vai nos ajudar. É aqui a resposta. Então, às vezes, isso daqui nem me interessa. O que vai me interessar é isso aqui, ó. Mas, sem isso daqui que não me interessa, eu não consigo chegar nisso aqui, que é o resultado final. Então, nós precisamos ter paciência para poder produzir essas questões. Tá bom? Nada de afobação, nada de afobação. Lei de Hess é um conteúdo frequente no Enem. Tá? Seguindo a vertente aí de conteúdos da química mais cobrados, termoquímica é um deles, especificamente o carro-chefe lei de Hess. Sempre tem uma questão de lei de Hess, sempre tem, tá? Um ou duas você se depara com lei de Hess relacionado à química no Enem. Vamos ver mais. Lei de Hess é treinamento. Tá aqui a reação global bonitinha para nós, ó. Aqui é a global e nós vamos levar ela como referência. Vamos levar como referência. Então, vocês notam que no primeiro membro eu tenho carbono grafite, eu tenho 4 moléculas de hidrogênio, 3 de carbono grafite, e tenho aqui esse hidrocarboneto C3H8. Note que nós temos aqui os seus valores, né, as suas variações, e temos que retornar para aquela primeira reação. Como é que a gente faz? Primeiro, manter a primeira, né? A gente vai ter que manter a primeira, e vai multiplicar ela por 3. Por quê, professor? Olha o 3 aqui, ó. Eu preciso que ela fique com 3 mols de carbono, né? Então, bora ver. Multiplica por 3. Tá vendo aí? O que aconteceu com o valor? Também foi multiplicado pela mesma quantidade. Então, multipliquei a primeira por 3. E não posso esquecer de fazer isso com a minha variação. Gente, não esqueça da variação. É ela o nosso resultado. É através dela que a gente vai encontrar o resultado. Então, se eu só multiplicar a equação, não multiplicar aqui, eu não fiz nada. Não fiz nada. Eu vou chegar na equação global bonitinha, mas eita, cheguei na global. Na hora que eu for somar, eu vou perder a questão. Então, está tudo relacionado a essa variação. Tá ok? Então, veja, nós temos 4 hidrogênios, né? 4 hidrogênios. Então, a gente vai ter que multiplicar por 4 aqui. Aqui eu tenho que multiplicar. Porque aí eu vou ficar com os 4 aqui, né? Fica 4 hidrogênios, 4H2. Aqui vai ficar 2O2 e aqui fica 4 moléculas de água. E aqui vai multiplicar também por 4. Que o valor vai ser multiplicado. Então, tá vendo aí, ó? Olha o que eu disse. 4H2, 2 moléculas de oxigênio e 4 moléculas de água. E o valor aqui foi multiplicado por 4, que era menos 68,3, agora é 273,2. E o que é que a gente faz com a terceira reação? O que é que a gente vai fazer com ela? Note que na terceira reação, ela só tem um mol. Tá vendo aqui no nosso produto, ó? Só tem um C3H8. O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Porque eu preciso do artifício matemático para poder cancelar a água, por exemplo, né? Para poder cancelar aí CO2, né? Então, eu preciso dos artifícios. Então, o que é que eu vou fazer? Não é bom só inverter ela, não? Veja que eu só inverti, não é não?
Não precisei multiplicar ninguém. Então, eu só inverti ó, o sinal. Como é que ficou? Ó? Criança, agora sim a gente pode calcular tranquilamente. Agora eu calculei. Mas vamos chegar na equação global. Quem é que eu posso cancelar aí? Eu posso cancelar isso daqui com isso daqui, não posso? Não vamos perder tempo, não. Bora lá. Bora lá, aqui já tem a somatória. Ó, cancelo 3CO2 com 3CO2. Dá para cancelar mais alguém? Dá para cancelar água, não dá? Ó? 4 moléculas de água para cada lado. Dá para fazer isso com mais alguém? Dá para fazer aqui, ó. Tá vendo, ó? 3 mais 2 dá quanto, gente? 5. Tá vendo, ó? 3 mais 2, 5. E eu tenho quanto aqui, ó? 5. Vai embora. Fechou. Né? Nossa equação global. É a nossa somatória. Menos 24,10 quilocalorias. Eu pergunto, essa reação é endotérmica ou exotérmica? É vocês, exotérmica. Por quê? Sinal negativo. Criança, tá dando para entender? Vocês veem que, grande Vinícius, vocês veem que tem que ser com paciência. Não pode apressar isso daí, não. Um detalhezinho de nada, você perde uma questão. Tudo bem? Vou prosseguindo, tá? Estados padrões, já falei isso para vocês, mas só relembrar. Alguém falou alguma coisa aqui no chat. Vamos ver quem foi que se comunicou conosco. A primeira multiplica por 3 e a segunda multiplica por 4. É isso aí, Lia. Professor, a terceira equação sempre tem que inverter. Lia, ó, esse sempre inverter, não. Você só vai inverter, é como eu falei, Lia. Sempre observe a global. Veja como é que a global tá. Veja se aquele, por exemplo, o C3H8, ele estava onde na sua reação de origem? Ele estava no primeiro membro. Então, ele precisa fazer parte agora do segundo membro na minha reação global. Então, para ele fazer parte, aí eu tenho que inverter. Então, Li, é tudo em função da equação global. Então, você vai raciocinar em cima dela. Você conseguiu compreender isso? Não é sempre inverter a terceira, não, tá? Se há necessidade, poder inverter a primeira, poder inverter a segunda. Vai depender da necessidade de como eu vou chegar na minha reação global. Tudo bem? Eu vi agora, tá, Lia? Desculpa, porque não consigo ficar alternando. Aqui eu já tinha falado para vocês do padrão, né? Na questão da alotropia, né? Quem é mais estável, quem é menos estável, carbono grafite, carbono diamante, oxigênio, ozônio, enxofre monoclínico, enxofre rômbico, fósforo vermelho, fósforo branco. Então, todos eles são considerados chamados isótopos, alótropos. Isótopos é outra coisa, que eu vou falar no nono ano, daqui a pouco. Enfim, os estados padrão dele, para esses que são considerados estáveis, como o carbono grafite, como o oxigênio, como o fósforo vermelho, como o enxofre monoclínico. Então, esses, eles têm um valorzinho, né, relacionado aí ao seu estado padrão, né? Então, esse valor do estado padrão, ó, quando a substância é simples, e se encontra no estado padrão, sua entalpia é igual a zero. Então, você tem o carbono grafite, você tem aí o fósforo vermelho, o enxofre rômbico, o nitrogênio, a prata. Então, esses elementos, eles têm o seu estado padrão zero. Então, o que é que eu vou falar? Por que eu estou falando disso? Porque eu vou entrar agora em uma outra vertente. Eu vou entrar agora nos calores de formação, né? A chamada entalpia de formação. Entalpia de formação é uma somatória existente das variações de entalpia que existem dos produtos menos dos reagentes. Então, eu vou somar o que eu tenho de variação, né, no caso de entalpia de formação de cada elemento do produto, menos a somatória da entalpia de formação de cada elemento dos reagentes. E no final, eu tenho essa variação. É uma formulazinha, eu vou representar aqui rapidamente, mas vou ter que apagar. A formulazinha de variação de entalpia de formação é essa aqui, ó, é uma somatória da variação que nós temos relacionados ao produto, menos a somatória da variação que nós temos relacionada aos reagentes. Então, tudo que tem de produto, eu vou ver qual é o seu valor de formação. Vocês notam que a entalpia aqui para os elementos simples, ó, carbono, oxigênio, fósforo vermelho, enxofre, nitrogênio. Esses amigos que são os alótopos mais estáveis, eles sempre serão zero. Por exemplo, se eu tenho aqui uma reação onde vocês têm H2 mais O2 formando H2O.
Se eu quisesse calcular bem que é a entalpia de formação, a questão dá para vocês isso daqui, ó, entalpia de formação da água, vai dizer lá, menos 10 kJ, né, mol. E como esses dois aqui são simples, ó, eles não vão nem te fornecer esse valor, porque vocês já conhecem. Os elementos simples sempre serão zero. Então, se eu tivesse que fazer a somatória aqui, ia dar um valor já considerável, né? Que seria a relação do que eu tenho como valor. Então, esses elementos simples, eles sempre terão aqui a sua entalpia de formação zero. Eles são simples, são estáveis. Não há essa necessidade de ter um valor relacionado à sua quantidade de energia. Tudo bem? Então, vamos ver aí como é que funciona com questões, né? Bora ver aqui, vou terminar a entalpia de combustão inicial. Se eu falo de combustão, já disse, vocês vão relacionar a O2, né, ao combustível, ao comburente. Né? Então, é a relação de 1 mol, né, no estado aí, para a produção de energia. Então, essa entalpia nem se utiliza muito, mas é bom que vocês conheçam. Tá? Então, note que nós temos aqui, ó, o oxigênio. Então, se eu tenho oxigênio sempre na combustão, vocês vão ver, aqui é porque tem a formação da água, né? Mas eu tenho aqui a do grafite, vocês têm o CO2. Então, na reação mais complexa, nós produzimos sempre CO2 e água. Né? Então, se você põe fogo num palito de fósforo, você consegue ver uma gotícula de água descendo, né, junto com a chama, e o gás sendo liberado. Então, é o CO2 produzido e a água, que é o seu complemento relacionado aí à combustão. Tá ok? Aí um exemplo, tá? A gente pode fazer aquele mesmo processo que nós fizemos de Hess, né? Então, tudo agora relaciona a Hess. Então, escreva a equação de combustão do etanol, devidamente balanceada, e calcule o calor de combustão de 1 mol de etanol a partir das seguintes equações. Então, veja aí, ó. Primeiro a gente vai ter que produzir, né? A produção, né, da equação do etanol. Então, o que a gente faz, ó? A gente vai multiplicar por 2 a primeira equação. Isso eu tenho aqui, ó. Aqui é o que eu tenho de mente. A combustão. Vocês, inicialmente, quando vocês se deparam com esse tipo de questão, vocês vão pegar o que a questão deu para vocês. Aí vocês vão ter que lembrar que se é uma combustão, tem a presença do oxigênio. Né? Se ele tem oxigênio, vai produzir sempre CO2 e água. Né? Produz sempre CO2 e água. Então, note que aqui a questão já está balanceada, mas vocês vão ter que balancear. Tem que lembrar a regrinha de balanceamento. Não dá para fugir do que vocês aprenderam anteriormente. Então, tem que aliar essa relação. Então, vamos lá. Quantos carbonos nós temos? Nós temos 2. Né? Então, nós, na nossa relação, vamos colocar um 2 aqui. Ó. Eu tenho um 2 aqui, preciso colocar o 2. Quantos hidrogênio nós temos só no primeiro membro? Nós temos aqui 5, 6, né? Nós temos, tá vendo? Ó, tem um 5 aqui, tem mais um 6, então eu vou colocar um 6 aqui? Não, professor, coloca um 3. 3 vezes 2, 6. Igualei. Agora, quantos oxigênios eu tenho? Aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 1. Tenho 3. E aqui eu já tenho quanto? Ó? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Então, só aqui eu tenho 7. Só que eu tenho 7. Como é que eu faço? Eu vou colocar um 3 aqui, ó. Porque 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Igualou, né? Por isso que vocês estão vendo aí esses valorezinhos de 3, 2, 3. 3, 2, 3. Tá? Então, eu fiz um processo só para mostrar para vocês o balanceamento, só para relembrar vocês aí esse processo de balanceamento. Então, o que nós fizemos na primeira? Multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2 por quê? Porque na nossa global, nós precisamos ter o CO2 com 2, né? Com 2 mols de CO2. Então, multipliquei por 2. O que foi que aconteceu com o valor aqui? Também foi multiplicado. Tá vendo, ó? 788. O que é que eu faço com a segunda? Veja qual é a referência que eu tenho na segunda. Na segunda eu tenho água, né? Tá vendo que eu tenho água na segunda. Tá vendo aqui, ó? O que é que eu faço com a segunda? Eu multiplico por 3, né, não? Olha para o global aqui, ó. Eu tenho 3 mols de água. Bora ver se é isso. Então, na segunda, olha aí, Lia, ó. Talvez eu tenha que inverter a terceira, talvez, né? Talvez não, com certeza, né? Não, Lia, porque ó, eu tenho o etanol lá no segundo membro, né? Então, multipliquei aqui a segunda por 3 e, consequentemente, eu vou ver o que vamos fazer com a terceira. A terceira nós vamos
inverter. É coincidência, tá, Lia? Não é toda vez que a gente faz isso, não. É coincidência mesmo, tá? Então, agora eu consigo fazer os cancelamentos. E notem que eu multipliquei aqui por 2, por 3, e essa aqui inverteu. Então, o sinal vai inverter. Então, por isso que ficou com sinal positivo. Não é? Então, cancelando aí, fazendo os cancelamentos agora, né? Somando as 3 equações, cancela aí os que tem que ser cancelados. E os que são somados, ó, porque vai ter somado, eu tenho O2 aqui, O2 aqui, O2 aqui. Não é? Então, nós temos a relação especificamente de 3 ou 2. Se você for fazer MMC, vai dar 3. Tá? Então, nós retornamos para a nossa referência, que é a equação global, e temos aí o valor direcionado nessa combustão. Tá? Pergunto a vocês, complicado? É, mas não é difícil, dá para fazer. É só utilizar os artifícios matemáticos que conseguimos chegar aí nessa relação. Tá ok? Crianças, eu já estou passando 1 minutinho do nosso tempo. Eu vou parando por aqui, tá? Próxima aula, a gente vai trabalhar só questões. Vou trabalhar diretamente só resolução de questões com vocês, tá? Em virtude disso aí, em virtude do nosso... Praticamente nós terminamos termoquímica. Termoquímica é um conteúdo que já ficou para trás. Tá? O nosso próximo conteúdo será cinética química, se vocês quiserem dar uma lidinha já sobre cinética. Cinética, ela fala sobre as velocidades, né? Está relacionado aí, por exemplo, como é que uma reação se processa rápido ou lentamente, participação de catalisadores ou não, né? Nós temos os catalisadores, temos anticatalisadores, que a mãe de vocês, inclusive, conhece, né? Quando manda vocês escovar os dentes antes de dormir, né? Depois de ter comido aquela pizza, aquele sorvete, aquele chocolate, né? Então, são catalisadores que aceleram o apodrecimento, né? Enfim, a gente vai trabalhar sobre isso. E eu agradeço a vocês, né, por mais esse dia, na presença de vocês. Desejo a todos um bom dia. Estou sempre à disposição, tá, gente? Estou sempre à disposição. Sempre que precisarem, vocês podem entrar em contato com a tia Erla, que ela entra em contato comigo diretamente. Tá ok? Valeu, Álvaro. Um abraço, crianças. Fiquem todos bem. E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima semana. Um abraço para todos. Tchau. Fiquem todos bem.